Quantas decisões da sua vida foram baseadas na culpa? Você sentiu que precisa compensar algo, agradar alguém ou carregar um peso na sua vida que nunca sai? A culpa pode te prender mais do que o erro que você cometeu. E hoje eu quero te ensinar a viver livre e leve, sem carregar a culpa que sempre te prendeu. E o que é a culpa? A culpa ela pode ser uma prisão. Mas o que é a culpa? A culpa é um sentimento de peso que você carrega por um ato que você fez ou alguma coisa que você deixou de fazer para uma pessoa. A culpa, ela carrega em si uma responsabilidade. Você pode fazer um ato culposo, que é sem a intenção de fazer, mas isso não quer dizer que você não leva uma responsabilidade sobre isso. A culpa para muitas pessoas pode simbolizar uma bagagem muito pesada que ela não consegue carregar e que aprende em alguma situação, em algum fato, em algum lugar da vida dela que ela não consegue sair daquele lugar, ela não consegue avançar, porque essa culpa sempre volta e sempre traz essa pessoa para aquilo que aconteceu às vezes há muito tempo atrás. Ela não consegue caminhar porque essa culpa é muito pesada para ela. A culpa em si pode ser saudável. Se essa culpa levar essa pessoa para um arrependimento, então essa culpa ela é saudável, mas ela deixa de ser saudável, se torna uma culpa tóxica quando ela não é bem administrada. A gente pode buscar um exemplo na Bíblia e encontrar dois personagens que são muito fortes. Um personagem é Judas, outro personagem é Pedro. E os dois reagiram de forma totalmente diferente da culpa que tiveram. Judas teve uma culpa tão forte, um remorso tão forte, que fez com que ele tirasse a própria vida dele, se suicidando. Quando ele traiu Jesus, ele assumiu aquela culpa para ele e essa culpa foi tão forte que ele tirou a própria vida. Já Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, a culpa o levou ao arrependimento, ou seja, aquela culpa foi bem administrada, e quando a culpa é bem administrada, quando a sua responsabilidade é bem administrada, ela te leva ao arrependimento. A culpa de Pedro fez com que ele chorasse, mas que buscasse restauração. Já a culpa de Judas fez com que ele se afundasse e tomasse a pior decisão da vida dele, uma decisão trágica, a decisão de tirar a própria vida. Isso nos faz refletir sobre isso e entender que se a culpa não for bem administrada e não for tratada corretamente, ela pode se transformar numa armadilha que nos prende aquele fato que muitas vezes já passou há muito tempo atrás, mas se você fica sempre remoendo, sempre voltando àquele fato. E aí você pode pensar assim, mas quais são os perigos de ser movido pela culpa? Primeiro, a culpa distorce a sua identidade. A culpa te deixa com uma visão turva de quem você é. Você fica imaginando que você é um erro, que você é aquele fato que te aconteceu, alguma coisa que você deixou de fazer, alguma coisa que era para você ter intervido, ter feito e você não fez. Você considera um erro e esse erro se torna você, mas você não é um erro. A sua identidade não é essa. A sua identidade é de filho de Deus e Deus não erra. Ele te fez com um propósito, ele te fez com uma intenção. Ele colocou dentro de você todas as habilidades e ferramentas que você precisa para cumprir o teu propósito. Você não é esse erro, você é filho de Deus. O segundo perigo de ser movido pela culpa é a culpa pode te fazer tomar decisões erradas. Você pode se manter em relacionamentos tóxicos pela culpa e também pode sair de relacionamentos que Deus estabeleceu para você por uma culpa também inexistente. Algo que você já realizou, algo que já aconteceu na sua vida, mas que você não consegue avançar, você não consegue caminhar, porque você fica sempre voltando àquele fato passado, sempre voltando àquele fato passado. Às vezes a gente não consegue dizer sim quando deveria dizer não, pela culpa. E a gente tenta sempre compensar as atitudes, aquilo que você fez, com outras situações, porque você sempre acha que está em débito com alguma pessoa, ou sempre acha que está em débito por algo que você fez. Se você fez, se você errou, tudo bem, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu não sei o tamanho do seu erro, nem as consequências do seu erro, mas eu sei que nós temos um Deus que perdoa os nossos erros. Se perdoe e se sinta perdoado por Deus. Nada do que você fez pode vencer o amor de Deus pela sua vida. Nada do que você fez no passado pode vencer o que ele fez naquela cruz por você. Ele enviou o filho dele, o único filho dele, para que você fosse perdoado. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei o que você viveu, mas eu sei que Deus tem um futuro precioso, maravilhoso para a sua vida. Um exemplo bíblico que nós temos para culpa
é sobre o filho pródigo. Quando nós olhamos para a vida do filho pródigo, ele fez tudo errado, mas assim que ele pensou em voltar para sua casa, que ele caiu em si, entendeu o erro dele e ele pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Se ele me receber apenas como um servo, como os trabalhadores que ele tem lá, já é melhor do que a vida que eu tenho. Mas a Bíblia diz assim que quando ele chegou lá, o pai dele recebeu ele com um abraço e fez uma festa. Isso é a chave do perdão. Quando você é perdoado, você é recebido com festa. E não existe nada, nenhum fato que não possa ser perdoado. Deus tem o poder de perdoar qualquer fato, qualquer ato, qualquer coisa que você tenha realizado no passado ou que você tenha realizado por agora. Nada pode vencer o amor de Jesus pela sua vida. Então, como que a gente pode se libertar dessa culpa que a gente carrega? Como que a gente pode viver uma vida leve? O primeiro passo é: reconheça o erro, mas não viva nele. Em 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você tem que reconhecer o seu erro, olhar para ele, encará-lo de frente, mas não viver mais nesse erro. Isso se chama arrependimento. O segundo ponto é: aceite o perdão de Deus para a sua vida. Todos são dignos de serem perdoados. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez, não importa o tamanho do estrago que aconteceu depois do teu erro, não importa. Deus, ele te perdoa. E mais do que isso, você tem que se perdoar. E ainda um ponto além: se alguém fez algo contra você, você também tem que perdoar, porque o perdão, ele gera mudança de mentalidade. Não existe como você mudar a sua mente, mudar os seus pensamentos, o seu padrão de vida, o seu padrão de realidade, sem que você perdoe alguém que fez algo para você. Pode ter causado um estrago muito grande, pode ter te deixado muito chateado, mas se você quer caminhar, se você quer seguir, se você quer avançar, você tem que perdoar. Perdoe a si mesmo, perdoe quem te fez algo e aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Terceiro ponto para se ver livre da culpa: pare de buscar a aprovação das pessoas. Algumas pessoas vão te apoiar, outras pessoas não vão te apoiar. E se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe para onde você está indo, você apenas segue. Ah, Felipe, mas eu queria o perdão dessa pessoa. Você pode pedir o perdão dessa pessoa, mas ela concede para você se ela quiser. O importante é você estar bem consigo mesmo. Então pare de buscar a aprovação de todas as pessoas. Pare de tentar ser a pessoa agradável o tempo todo. Às vezes, com alguma atitude sua, você vai desagradar alguém, mas você tem que seguir. Então, se você se sente culpado, você vai sempre voltar e tentar agradar a pessoa, sempre se sentir em débito. Você não tem que estar em débito, você tem que estar em débito. A Bíblia diz assim: se você deve alguma coisa para alguma pessoa, que essa coisa seja o amor. Do resto, você tem que seguir. O quarto ponto é: tome decisões na sua vida baseadas na verdade, naquilo que você está vendo, não no que você fez, no que já passou, no erro que você cometeu. Senão você vai sempre ficar em débito e nunca vai poder caminhar. Deus te chama para andar em liberdade e não em escravidão. O escravo, ele está sempre preso, ele está sempre confinado, mas você tem uma mente sã, uma mente livre. Você não está preso. O perdão te liberta. Mais uma vez eu quero falar para você: Deus, ele enviou o Filho dele naquela cruz para que nós sejamos perdoados e sejamos religados no caminho da vida, no caminho que é Jesus. Só ele nos aproxima de Deus. Não existe ato, não existe coisa, não existe situação que tenha acontecido na sua vida que não possa ser perdoada. Deus te perdoa do teu erro, Deus te perdoa de todas as coisas que você pode ter feito de errado na sua vida. E mais importante também, que você perdoe as pessoas, porque não é justo que Deus tenha te perdoado e você não tenha como conceder esse perdão para alguém que fez algo de errado para você. Talvez uma pessoa que nem saiba que fez algo de errado para você e você ainda cultiva um ódio dentro do seu coração. Mas eu venho falar para você hoje nesse vídeo que você libere esse perdão, que você se veja solto dessas amarras, para que você caminhe na sua vida aí. Agora eu quero que você me conta: você já tomou alguma decisão movido pela culpa? E eu quero que você me diga como que isso impactou a sua vida, para que você faça esse pensamento, essa ligação, e que a sua consciência expanda cada vez mais. Comenta aqui embaixo como que esse vídeo está sendo bom para você, como que ele está fazendo você pensar melhor sobre culpa e sobre essa prisão que você se encontra
contra. Se você conhece alguma pessoa que passa por isso, pega o link desse vídeo e manda no WhatsApp para essa pessoa. Eu tenho certeza que vai falar com essa pessoa e expandir a consciência dela para ela entender o valor do perdão na vida dela e sobre o valor de liberar esse perdão na vida de alguém. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, acione o sininho que eu tenho certeza que vai chegar mais conteúdos para abençoar a sua vida, tá? Que Deus abençoe seu dia.